Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. A chave é um instrumento muito importante e muito desejado e necessitado. Todos carecem de chaves para trancar a porta, para abrir a porta, e assim por diante. A chave tem uma função muito especial. Agora, meus irmãos, meus ouvintes, prestemos atenção no seguinte fato. Quando se vê uma chave que tranca, aprisionando o indivíduo, o que significa aquela chave para ele? Toda a cadeia, a cela toda, sua força toda está naquela chave. Se ele encontra a chave, então ele tem a saída. Se não tem a chave, não tem como sair. Legitimamente. Agora, São Pedro, apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, chamado por ele para ser testemunha viva, com uma comissão muito especial, baseada numa revelação que independeu da carne e do sangue. Não te revelou a carne e o sangue, mas sim meu Pai que está nos céus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O catolicismo edifica a igreja sobre Pedro, baseado nisto,
nessa expressão do Senhor Jesus Cristo. Mas, me desculpem, nossos irmãos católicos, não obedece a São Pedro em nada, começando pelo batismo, que Pedro ordenou, que Pedro ensinou. Batismo por imersão. Batismo para quem crê, e um inocente, uma criança, não crê. A fé que seus pais têm, o máximo que pode fazer é dedicar aquela criança ao Senhor Jesus, como Jesus foi dedicado no templo no 8º dia de existência nesta terra. Então o batismo é por imersão, cumprindo até o significado verdadeiro da palavra batismo. Há um símbolo na imersão, que é sepultamento. E quando você volta das águas que cobriram seu corpo todo, rosto, cabelo, você testifica ali que morreu para o mundo e foi ressuscitado para Cristo. Agora, o cristianismo, que é uma árvore que tem milhares de galhos, toda heresia, toda seita que venha a ser realmente heresia, tem que ser baseada na Bíblia Sagrada. Por quê? O budismo é uma heresia? Não está envolvendo a palavra de Deus? E outras crenças pelo mundo não são heresias. Elas não estão envolvendo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Mas aquelas que envolvem a Bíblia Sagrada, se não são reveladas, então ali está uma heresia. Ali sim está uma heresia, está uma seita. Chamaram o caminho de Paulo de seita. Chamaram Jesus de defunto. E assim por diante. Eles repetem a mesma coisa que os pais deles falaram lá no passado, os filhos deles repetem agora do mesmo jeito. Porque eles têm seus corações convertidos à fé pervertida dos seus pais. Por semente. Vamos raciocinar sobre este assunto. Está edificada sobre Pedro. Aí vem o protestantismo, tanto arminiano quanto calvinista, e diz que a igreja está edificada sobre Jesus. Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo. Mas não querem saber do nome dele no batismo. Você que foi batizado como eu fui, criado no Evangelho, batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o seu pastor, em primeiro lugar, tem que ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, invocando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Jesus ordena em São Mateus, capítulo 28, verso 19. Há uma conotação que se refere à mesma passagem, São Lucas 24, verso 47. Jesus ordenando que em seu nome ensinasse às nações. É a concordância que Mateus 28, 19 tem, é São Lucas 24, verso 47. Você não pode basear uma doutrina num texto isolado. Você tem que ter
concordância para ele. E lá está a concordância. São Mateus 28, verso 19, é tanto Bíblia quanto o resto da Bíblia. Mas São Lucas 24, 47 também é tanto Bíblia quanto o resto da Bíblia. E Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38, também é Bíblia tanto quanto o resto da Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 19, capítulo 22, e até Tiago também. Blasfemando o bom nome que sobre vós foi invocado. E ninguém conheceu o batismo nos títulos só, Pai, Filho e Espírito Santo, até 300 anos depois de Jesus Cristo. Isso não te abala? Isso não te leva a sair do atoleiro dessa patinação? Agora, São Mateus 28, 19 não precisa de advogado. Está dizendo que ele é a palavra de Jesus e que Atos dos Apóstolos não é a palavra de Jesus, é de Pedro. Pedro estava com a chave. Foi-lhe dada as chaves do reino. Essa outra chave é a chave da porta do inferno. Mas a chave de Pedro é chave para a porta do céu. Quando é que ele destrancou a coisa? Atos 2, verso 37, 38. Leia aí na sua Bíblia. 39. E ele estava cheio do Espírito Santo. Ah, mas a quem devemos obedecer? A Pedro ou a Jesus? A quem Pedro estava obedecendo uma vez que estava cheio do Espírito Santo? Deveria nos dar vergonha. Certas evasivas que arranjamos frente à verdade da revelação bíblica. E São Lucas 24, 47? Não é Bíblia? Lá é Jesus também falando, tanto quanto em Mateus 28, 19. Para ensinar as nações em seu nome. Está bem? Agora, a chave é fé. É fé genuína. A fé é uma revelação, como o novo nascimento também é uma revelação. A fé na palavra de Deus, na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, é chave. Ela é chave para todas as prisões. Ela é chave para todas as cadeias dogmáticas. Fé sustém a chave. E a chave é a Escritura. E Cristo é a porta. Ele disse, eu sou a porta. Quem entra pela janela, pelo concílio de Nicéia, é ladrão, é salteador. Tem que entrar por Jerusalém, pelo cenáculo, pelo Pentecostes, pelos apóstolos. Sabe que em troca de tudo que eles foram, cada um tem um trono lá em cima? A fé toma as dobradiças das Escrituras e desata as glórias e o bom Deus para o seu povo. Bem entendido, para seu povo. Para aquelas quase 3.000 almas que estavam ali em Jerusalém, a resposta de São Pedro foi cabal. E São Mateus estava assistindo ela ali. São Mateus que também afirma
que Jesus é filho do Espírito Santo. Foi gerado pelo Espírito Santo. Quem gera é o Pai. E o Pai é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Efésios tem a chave que abre Cristo para o povo. Não somente o abre, mas também o revela. Isso só pode ser por homens revelados, pescadores indoutos revelados, não pela carne nem pelo sangue. Mais tarde, São Paulo afirmou: não consultei a carne nem o sangue, não recebi de homem algum o evangelho que vos ensinei. Mas São Paulo diz que só há um batismo. Mas qual era o batismo deles? Eu concordo que só há um batismo. Uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Um só Deus, Pai sobre nós, Filho, o mesmo Deus conosco, Espírito Santo, o mesmo Deus em nós. Contra a verdade é duro, isso causa ira. Então, qual é o conselho do profeta desta era? É tomarmos a mesma chave para abrir o caminho por meio do qual a gente pode chegar a ser um cristão virtuoso à estatura de Deus, como também um tabernáculo vivente para ser a morada do Deus vivente. Paulo chama de templo do Espírito Santo. Pedro chama de pedras vivas, sacerdotes reais. É o sacerdócio santo, o corpo de Cristo. Você pode dizer assim, mas escuta, então quer dizer que do concílio de Nicéia até esse profeta se revelar agora no fim das eras, já no fim dos tempos, todo mundo se perdeu? Não. A quem é mais dado, mais é exigido. Lutero não podia ter tudo. Era o broto da semente que tinha sido sepultada. Por favor, para o bem de sua alma, pense nisto. Ele não podia ter tudo. Mas os salvos da sua era estavam com Lutero. Eles receberam o nome de luteranos. O ex-padre Aníbal, o doutor Aníbal Pereira Reis, se não me falha a memória, este é o nome dele, aquele grande sábio que se tornou batista, ele diz, olha, eles receberam o nome de protestantes porque eles protestavam contra o erro doutrinário da mãe velha. Mas ele não podia ter tudo. Só o que ele teve. A salvação é pela fé. A salvação é de graça. Isto foi um distúrbio, foi a abertura de um selo, gente. Foi um distúrbio muito grande. Como ele podia ter tudo? Mas quando aquilo adormeceu, denominou-se, Deus levantou João Wesley, o penúltimo mensageiro das 7 eras. A era de Filadélfia. Disse, não é só justificação pela fé. É a santificação também, sem a qual ninguém verá o Senhor. Foi outro distúrbio. Agora os luteranos chamavam os wesleyanos de falsos. Juntamente com os católicos. Aí se associa saduceu com fariseu. Herodianos, que tornou-se uma seita também de alto nível, de elite, de então, lá no mundo judaico.
A mesma coisa se repete. Vieram os dons espirituais, pentecostais. Ah, mas como? Gente, o meu reverendo, homem consagrado, sério no evangelho, no ministério, homem que é um exemplo, chegou a dizer: aquilo é espiritismo. Eu nunca tive coragem de falar isso. Eu dizia para a mamãe: olha, a senhora fica calma. Eu, quando for ser crente, eu vou ser Pentecoste. Falava Pentecoste. A senhora fica calma. Toda a vida fui pentecostal. E que se diga de passagem, sem pertencer à boa, salutar e poderosa igreja Assembleias de Deus, sem nunca pertencer a ela. Sempre fui pentecostal. Abalou o Brasil, abalou o mundo. Foram presos, apanharam na minha terra natal, aqui em Trindade. 2 marianos colocaram 2 pastores que foram daqui pregar na praça, que parece ser propriedade dela, para dentro do ônibus. Vocês que são antigos aí em Trindade, lembra da Formosa, da Jardineira? Ô jardineira, porque estás tão triste? Tá lembrado? Você lembrou agora? Pois eram para dentro, eu não vou citar o nome dos 2. A pontapés. Eles não podiam pregar naquela praça, porque é de propriedade dela. Na semana seguinte, um deles, montado na carroceria de um caminhão Chevrolet 46, aquele chorão gostoso de se ouvir na subida, a gasolina. Foi apanhado os pedaços dele. Ele caiu do caminhão e pegaram os pedaços dele, embaraçou nas rodas, colheram os pedaços dele na semana seguinte. O outro, aconteceu com ele uma coisa que não posso falar no rádio. Porque fizeram aquilo com pastores da Assembleia de Deus. Veja onde está a coisa hoje. Que diferença. Não podia tomar, naquele tempo falava crush, um refrigerante num bar, que recebia a prova de 90 dias. Chapéu, colarinho abotoado, as mulheres com as mangas compridas, saia lá embaixo. Eu pergunto, elas foram para o inferno por causa disto? E hoje? Por quê? Deus mudou. O Deus pentecostal mudou, não é isso? Mas então agora o William Branham veio e disse: não é só isso, gente. Agora é arrebatamento, agora é novo nascimento. Agora é se converter à fé apostólica, é voltar. Basta um pouco de humildade. Volta. Não tem que vir para o tabernáculo da fé. Tem que vir para Jesus, tem que vir para a Escritura. Tem que batizar em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão desses pecados todos. Para receber o dom, não os dons carismáticos que são dados a rebeldes, a iníquos. São Mateus 7. Fazem maravilhas e expulsam demônios. Não. É o dom do Espírito Santo. É o próprio Espírito Santo para trazer a estatura do varão perfeito. Fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Somente isso será coroado com a pedra de coroa, o amor ágape, a pedra angular que é Jesus Cristo. Deus te abençoou? Deus me abençoou. Deus nos abençoou. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.
Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que